Algo extraordinário está acontecendo neste exato momento, embora poucos percebam. Em cada cidade, bairro ou canto do planeta, incontáveis homens estão tomando uma decisão silenciosa. Não há alarde nem declarações públicas, muito menos gestos dramáticos. Eles simplesmente estão se afastando dos relacionamentos, e o mundo continua girando como se nada estivesse mudando. Não se trata de revolta, nem de manifestos inflamados na internet. Não há movimentos organizados, nem guerras declaradas contra o amor. Eles apenas escolheram recuar com calma e determinação. Não é um adeus às mulheres, nem ao afeto. É um adeus àquela versão de relacionamento que deixou de fazer sentido. Quando perguntados, a resposta é quase sempre a mesma: não valia mais a pena. Não é uma questão de culpar alguém. É sobre reconhecer uma transformação profunda na maneira como os homens enxergam o compromisso, o esforço e o investimento emocional. Quando eles se vão assim em silêncio, é porque algo essencial mudou. Não há mais brigas explosivas, portas batendo ou ultimatos dramáticos. O que acontece é muito mais discreto. E justamente por ser discreto, quase ninguém nota. Eles se desligam emocionalmente muito antes de qualquer fim oficial. Deixam de discutir porque sabem que não leva a lugar nenhum. Param de explicar porque suas palavras sempre são distorcidas. Desistem de ser compreendidos porque a compreensão nunca chega. Não é raiva. É algo mais profundo. É exaustão. Por anos, muitos acreditaram que o esforço traria recompensa, que a paciência levaria à paz, que a consistência garantiria respeito, que se dessem mais, ouvissem melhor e se dedicassem mais, as coisas melhorariam. Mas o que viram foi o esforço se transformar em exigência, a paciência virar silêncio, e o silêncio, distância. O ponto de ruptura raramente é um grande evento. É a soma de pequenos momentos. Um homem percebe que cada conversa parece um tribunal. Cada desacordo vira um julgamento unilateral. Cada erro é registrado, enquanto seus sacrifícios são esquecidos. Ele nota algo incômodo. Explicar-se não traz clareza, só mais problemas. Então, ele se adapta. Fica mais quieto. Compartilha menos. Evita assuntos que importam para ele. Não porque parou de se importar, mas porque se importar se tornou caro demais, emocionalmente, mentalmente, às vezes até financeiramente. Ele passa a escolher a paz em vez da conexão. Não porque prefira o distanciamento, mas porque a distância é mais segura que a vulnerabilidade. Por fora, tudo parece normal. Ele continua cumprindo suas obrigações, trabalhando, aparecendo. Mas por dentro, já se foi. O investimento emocional foi retirado. Esse é o desligamento silencioso de que ninguém fala. Não são homens gritando que estão fartos. São homens decidindo, com serenidade, que aquela versão de relacionamento não condiz mais com seu bem-estar. E uma vez tomada essa decisão, é quase impossível voltar atrás. Eles passam por estágios: distância, aceitação e, por fim, clareza. A clareza de que sair em silêncio, às vezes, é a escolha mais forte que um homem pode fazer. A maioria não deixou de se importar da noite para o dia. Eles pararam porque o esforço deixou de dar resultados. Houve um tempo em que fazer mais significava algo. Trabalhar mais trazia melhorias. Mostrar-se presente garantia respeito. Resolver problemas trazia paz. A equação fazia sentido. Mas essa equação quebrou. Hoje muitos percebem que nenhum esforço muda o resultado. Horas extras não reduzem reclamações. Atenção não evita conflitos. Pedir desculpas não traz harmonia. Só reinicia o ciclo até a próxima crise. A régua sobe, mas o placar nunca muda. O que antes era apreciação virou expectativa. O que era parceria virou direito. Um homem pode sacrificar tudo e ainda ouvir que não é suficiente. Não é emocional o bastante. Não é expressivo o bastante. Não está presente o bastante. Não é ambicioso o bastante. Não há linha de chegada. E é aí que a motivação morre. Os homens são programados para responder a resultados. Quando o esforço não leva a lugar nenhum, eles não explodem. Eles se desconectam. Param de oferecer soluções. Param de iniciar conversas. Param de ajudar. Não por rancor, mas porque a lógica diz que o retorno desapareceu. Com o tempo, o esforço começa a parecer perigoso. Tudo que fazem pode ser mal interpretado. Tudo que dizem pode ser usado contra eles depois. Tentar vira um risco. O silêncio se torna mais seguro que a participação. Então, ele faz as contas. Se fazer mais gera mais estresse, menos paz e mais críticas, fazer menos passa a ser a escolha racional. Não é preguiça. É autopreservação. Um homem não pode desperdiçar energia em um ambiente que só drena. Por fora parece que ele mudou. Na verdade, ele apenas se adaptou aos incentivos. Quando o esforço parou de valer a pena,
O afastamento se tornou a única opção que protegia sua sanidade. E quando ele percebe que sua paz aumenta à medida que seu esforço diminui, o relacionamento entra em sua fase final, quer alguém admita ou não. Em algum momento, muitos homens percebem que seu papel mudou sem que ninguém avisasse. Eles não são mais parceiros. Viraram gestores emocionais. Sua função é regular humores, evitar conflitos e absorver frustrações que não são suas para consertar. Cada interação exige cálculo. Ele pensa antes de falar, edita suas palavras em tempo real, observa expressões, mudanças de tom, variações de energia. Não só por cuidado, mas por cautela. Uma frase mal colocada pode transformar um momento tranquilo em horas de discussão. Essa vigilância constante é exaustiva. Os homens não são ensinados a lidar com relacionamentos dessa forma. Eles são ensinados a resolver problemas. Mas o trabalho emocional em relacionamentos modernos muitas vezes não tem solução. Não há o que consertar. Só há o que validar. E a validação nunca termina. Ontem um elogio bastava. Hoje nem a garantia mais sincera conta. Então, a carga aumenta. Ele se torna responsável por como ela se sente, como as conversas fluem, como as noites terminam, como as tensões se resolvem. Enquanto isso, seu próprio estado emocional é esperado que permaneça controlado, contido, quieto. Seu estresse é inconveniente. Sua frustração é ameaçadora. Seu cansaço é ignorado. Com o tempo, esse desequilíbrio se torna impossível de ignorar. Espera-se que ele carregue o peso emocional sem nunca colocá-lo no chão. Que seja forte, mas nunca cansado. Compreensivo, mas nunca precise ser compreendido. É aí que a mudança acontece. Ele para de compartilhar o que sente porque isso vira mais um problema para administrar. Para de se abrir porque a vulnerabilidade se transforma em munição. Aprende que o silêncio é mais seguro que a honestidade. Por fora parece indisponibilidade emocional. Por dentro, é sobrevivência. Quando o trabalho emocional se torna unilateral, a conexão morre devagar. Não por ódio, mas por exaustão. Um homem só consegue carregar as emoções de outra pessoa por tanto tempo. Até que um dia, ele simplesmente coloca a carga no chão e vai embora. Em silêncio. Sem drama. E isso não significa que ele precise de elogios constantes. Espaços onde não há julgamento. Em conversas entre amigos, em fóruns anônimos, em momentos de franqueza que só surgem quando não há plateia. Eles não falam para convencer, mas para confirmar o que já sabem, que não estão sozinhos nessa sensação de que algo está errado. Não é sobre culpar, mas sobre reconhecer padrões. E os padrões são claros. O que começa como uma dinâmica sutil, aquela pergunta que soa como sugestão, aquele olhar que questiona uma decisão, aquele tom que corrige sem dizer abertamente, vai se solidificando. Até que um dia, ele percebe que não está mais discutindo, está sendo corrigido. Que não está sendo ouvido, está sendo avaliado. Que não é um parceiro, é um projeto. E projetos exigem prazos, metas, ajustes constantes. Ninguém se apaixona por um projeto. Ninguém se entrega a algo que sente que precisa ser consertado. O respeito não some de uma vez. Ele se esvai em pequenas doses, como água que escorre entre os dedos sem que se perceba. Até que um dia, ele olha para trás e percebe que já não há mais o que segurar. E então, a pergunta que muitos homens fazem a si mesmos não é "por que eu não aguento mais?", mas "por que eu aguentei tanto tempo?". A resposta é simples, porque ainda havia esperança. Esperança de que as coisas melhorassem. Esperança de que o esforço fosse reconhecido. Esperança de que, em algum momento, o equilíbrio voltasse. Mas a esperança, quando não é alimentada, morre de fome. E quando ela morre, não há mais razão para ficar. Não há drama, não há briga, não há grandes declarações. Há apenas uma constatação silenciosa: isso não é mais para mim. E então ele segue em frente. Não porque tenha parado de sentir, mas porque aprendeu que sentir demais, sem reciprocidade, é um caminho sem volta. É como segurar um fósforo aceso. Por um tempo a luz é bonita, mas se você não soltar, a queimadura é inevitável. Muitos homens descobrem tarde demais que o amor não deveria exigir tanta estratégia. Não deveria haver um manual de como se comportar, de quais palavras evitar, de quais assuntos contornar. Não deveria haver a sensação constante de que um passo em falso pode detonar uma guerra. Quando o relacionamento se transforma em um campo minado, a única saída segura é recuar. E recuar não é covardia, é autopreservação. O que surpreende é como, depois de tanto tempo vivendo em alerta, a ausência de tensão se torna um alívio. Não é que ele não queira mais conexão. É que ele não quer mais conexão àquele custo. Não quer mais amor que vem com asteriscos, com condições, com a sensação de que está sempre devendo algo.
Ele percebe que por muito tempo confundiu intensidade com profundidade. E que no fim a profundidade não precisa de gritos, de lágrimas, de provas constantes. Ela é silenciosa. Ela é leve. Ela não exige explicações. Quando um homem chega a esse ponto, ele não volta atrás. Não porque seja teimoso, mas porque entende que algumas portas, uma vez fechadas, não devem ser reabertas. Não por rancor, mas por clareza. Ele não odeia o passado. Ele simplesmente não quer repeti-lo. E isso não o torna frio, torna-o sábio. A solidão, quando escolhida, não é vazia. Ela é um espaço onde ele pode respirar sem ter que pedir permissão. Onde pode tomar decisões sem ter que justificar. Onde pode ser imperfeito sem ser corrigido. E essa liberdade, uma vez experimentada, é difícil de abrir mão. Não é que ele não queira mais amor. É que ele não quer mais amor que o diminua. Muitos homens não falam sobre isso porque sabem que suas palavras serão distorcidas. Dirão que ele é egoísta, que não sabe se comprometer, que tem medo de intimidade. Mas a verdade é que ele não tem medo de nada, ele apenas aprendeu a reconhecer o que não serve mais. E quando um homem chega a esse entendimento, ele não precisa de plateia. Ele não precisa de validação. Ele apenas segue em frente, porque sabe que a melhor forma de se proteger não é lutando contra o que não funciona, mas simplesmente deixando de alimentá-lo. E assim, sem alarde, ele constrói uma vida onde não precisa mais provar nada. Onde não precisa mais se explicar. Onde pode ser apenas sem rótulos, sem expectativas, sem a sensação constante de que está sendo testado. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sente inteiro. Não porque encontrou alguém que o complete, mas porque parou de procurar por algo que já tinha dentro de si. Significa escolher a si mesmo antes que o cansaço escolha por você. E quando um homem chega a esse ponto, não há volta. Não porque ele não saiba amar, mas porque aprendeu que o amor, para ser real, não pode exigir que ele se apague. Ele não abandona a ideia de conexão, abandona a ilusão de que ela precisa vir acompanhada de esgotamento. Não é uma decisão tomada com raiva, mas com clareza. Não é um grito de revolta, mas um suspiro de alívio. Ele não precisa anunciar sua saída porque, para ele, a porta já estava aberta há muito tempo. Apenas ninguém havia notado. O que muitos chamam de indiferença é, na verdade, a ausência de luta. Ele não está mais disposto a gastar energia provando que merece ser ouvido, respeitado ou considerado. Não porque não queira, mas porque entendeu que algumas batalhas não são vencidas, são apenas repetidas como um disco riscado, até que alguém decida desligar o aparelho. E ele desligou. Não é que ele tenha parado de sentir, é que parou de acreditar que seus sentimentos precisam ser negociados. Parou de esperar que alguém os valide para que tenham valor. Parou de confundir amor com resistência. Porque resistir, no fim, é apenas outra forma de se manter preso. E ele já esteve preso o suficiente. Há uma liberdade silenciosa em perceber que não se é obrigado a nada. Não há explicações, não há justificativas, não há permanecer onde sua presença é tolerada, mas não celebrada. Ele não precisa de plateias para sua saída. Não precisa de aplausos para sua decisão. Ele simplesmente sai, não como quem foge, mas como quem finalmente chega em casa. E o mais irônico é que, ao parar de buscar validação, ele a encontra. Não nos outros, mas em si mesmo. Não no que dizem sobre ele, mas no que ele finalmente se permite ser. Não é um ato de rebeldia, mas de autenticidade. E a autenticidade, quando verdadeira, não precisa de testemunhas. Ele não está mais interessado em provar que está certo. Está interessado em viver como se já soubesse. Não há mais necessidade de convencer ninguém de que sua paz importa. Ela simplesmente importa. E isso basta. Porque no fim, a maior força não está em resistir ao que nos machuca, mas em recusar-se a carregá-lo. Não é uma rendição, é uma libertação. E ele, enfim, está livre. Significa recusar o caos. Significa escolher a clareza mental, a estabilidade emocional e o crescimento pessoal em vez da tensão constante. E não é sobre deixar de desejar intimidade, é sobre parar de aceitar ambientes onde a intimidade vem com um preço que não se está disposto a pagar. Afastar-se não é um ato de raiva, é um ato de respeito próprio. As saídas barulhentas ficaram no passado. O homem moderno se vai em silêncio, sem discursos, sem culpas, sem drama. Ele simplesmente redireciona sua energia para uma vida que faz sentido. E aqui está a verdade que muitos se recusam a encarar. Ele é mais feliz quando sua vida é simples. Quando o esforço gera resultados, quando o respeito é mútuo, quando o silêncio é seguro, quando a paz é a regra. Isso não o torna frio, torna-o honesto. Se as relações querem sobreviver, precisam oferecer mais do que obrigação e pressão. Precisam oferecer equilíbrio, segurança, reconhecimento. Até lá, os homens continuarão escolhendo a si mesmos.
Não por desespero, mas por lucidez. Estar pronto não é sobre odiar as mulheres, é sobre amar a própria vida o suficiente para protegê-la. E para muitos, essa constatação marca o início da liberdade, não o fim das conexões. A maioria dos homens não fala disso em voz alta. Eles simplesmente vivem, em silêncio. Se isso ressoa com você, já sabe o motivo. Não precisa se justificar. Mas se quiser compartilhar sua experiência nos comentários, não para discutir, não para culpar, apenas para registrar o que está acontecendo, sinta-se à vontade. Porque isso não é raiva, é consciência. E ela está se espalhando.